Amém, meus irmãos. Cumprimento todos vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos aqueles que estão aqui na Igreja Batista Nacional Missionária e também aqueles que estão acompanhando pela live e através do YouTube. Bom, meus irmãos, hoje nossa reflexão um pouquinho mais rápida. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí no livro de segundo livro dos Reis, no capítulo 2. No segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Vai contar a história, o final da história de um personagem bastante conhecido. Segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 9 em diante. Aqueles que quiserem se colocar de pé em reverência às Escrituras de Deus, que testemunham de Jesus, assim diz a palavra do Senhor. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança porção dobrada de teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste embora com os carros de guerra e com os cavalos de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou no meio. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, reter esta palavra, Senhor, e que possa ser, Pai Santo, não a palavra de um ser humano, Pai, de um homem mortal, Senhor, mas a Tua palavra sendo ministrada aqui esta noite. Que nós possamos aprender com este servo, Pai, a sua vida, Pai, de devoção espiritual ao Senhor, nesse culto fé, para que a nossa fé cresça em Ti, Deus, que ela seja robusta, seja uma fé, Pai Santo, poderosa, uma fé grande, Pai, uma fé que não vacila, e que mesmo quando, Pai Santo, colocado contra a parede, Pai, nós conseguimos confiar no Senhor, Pai, e depositar a nossa fé, e lutar ainda que sozinhos, Pai, na esperança de que o Senhor Deus vai trazer algo melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Irmãos, pode assentar em nome de Jesus. Hoje, enquanto eu estava meditando na palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a mim sobre o profeta Elias e aquilo que ele representa nas Escrituras Sagradas. Elias, ele é um homem que Deus não se preocupa em apresentar pai e mãe dele, como ele faz geralmente. Ele é um homem que chega num tempo de turbulência e a missão dele é trazer o povo em arrependimento a Deus. A Bíblia diz em 1 livro dos Reis 16, a partir do 29, que reinou 22 anos em Israel um homem chamado Acabe. E ele fazia o que era mal diante dos olhos de Deus. Um tempo de miséria, de opressão e de luta contra a palavra de Deus. E geralmente quando o povo de Deus ele se desvia ou o mundo está caminhando para o precipício, Deus vai levantar uma casta de homens que estão fora da régua. Homens e mulheres que estão fora daquilo que nós vemos no comum, que é o chamado profeta. Toda vez que tem um profeta na Bíblia, você pode associar com o tempo de três coisas. Primeira coisa, tempo de apostasia. Quanto mais profeta tem, mais apóstata o povo está. Segunda coisa, desvio da doutrina de Deus. Quanto mais desvio tem, mais profeta bradando vai ter. Terceira coisa, pecado desenfreado. Quanto mais tiver pecado na sociedade, quanto mais um país estiver caminhando para o caos, mais profeta vai aparecer apontando o pecado. É por isso que se você abrir o seu Instagram hoje e começar a girar ele um pouquinho, ou for no seu YouTube, vai ter centenas de homens apontando o pecado. Porque o nosso país está exatamente como Israel naqueles dias. Um povo que está desviado da presença de Deus. E o que nós temos a aprender com Elias nesse tempo de tanta dificuldade e que parece que a maioria de nós está lutando sozinho, carregando um fardo sozinho, ou talvez a sua casa seja você, seu esposo ou sua esposa, e é difícil você carregar esse fardo sozinho. Como que nós vemos na vida de Elias esperança para nós? Como é que nós podemos trazer da vida dele para nós? A primeira coisa é que ele estava colocado dentro de uma realidade ruim.
Nós temos que ter, meus irmãos, entendimento de que a realidade que nós vivemos, ela não é um mar de rosas. As coisas não saem do jeito que nós queremos. De jeito nenhum. 90% das coisas que acontecem na sua vida não dependem de você. Você já parou para pensar nisso? Não depende de Elias, o governo de Acabe. O governo de Acabe depende de Acabe. A vida ao redor de Elias depende dos outros. Muitas das vezes, aquilo que eu tenho para a minha vida é influenciado por aquilo que está ao meu redor, que está ao meu alcance. E se eu não me posicionar em favor do Senhor e encarar a realidade como ela é, nós não conseguimos ter êxito na nossa vida. O que é ter êxito? É ter sucesso. Mas não é sucesso igual o mundo quer. Porque hoje as pessoas acham que sucesso é dinheiro, é fama, né? Ganhar seguidor em Instagram, é ganhar seguidor em Facebook, é ganhar curtida em story. As pessoas acham que é isso. Principalmente a nova geração, dos 30 anos para baixo. Eles estão condicionados a isso. Mas a palavra de Deus diz que sucesso para o cristão é obedecer e ter êxito na palavra de Deus. Esse é o êxito para nós, sucesso para nós. É ser reconhecido por Deus. É no último dia, Deus chamar cada um de nós, irmã Beth, pelo nome. É falar, eu te conheço. Eu te conheço. Isso é sucesso para o cristão. E Elias, ele tem sucesso. Porque Deus chama ele pelo nome. E não só isso. Lá em Mateus 17, quando Jesus ele transfigura no monte, quem são as duas pessoas que aparecem com ele? Moisés e Elias. E é por isso que ele é uma boa representação do tempo que nós vivemos. Para aqueles, meus irmãos, e para aquelas que estão lutando sozinhos, se baseie na vida desse profeta. Não estou falando que você vai fazer descer fogo do céu, mas estou dizendo que a sua fé, ela pode mudar o ambiente onde você está. Mas a primeira coisa que nós temos que encarar é, o ambiente onde eu estou não agrada a Deus na maioria dos casos. Talvez no lugar onde você está, a única pessoa que é crente é você. Então quem que é o profeta lá? Quem que leva a palavra de Deus lá? É você. Quem é que segura as pontas para Jesus lá? É você. Quem é que representa Deus onde você trabalha? É você. O Berval me contava agora que ele estava ministrando a palavra ali enquanto ele estava na obra. E está certo, meu irmão. Quem leva a palavra lá é ele. Porque a boca de Deus lá é ele. Então a vida que você tem, é quem representa a realidade de Cristo nessa terra é você. E é por isso que nós temos que encarar essa realidade. E talvez para nós, meus irmãos, é pesado. Porque muitas das vezes a gente está lutando sozinho. Mas eu tenho algo para te dizer. A segunda característica de Elias é que ele andava sozinho. O que aconteceu naquele tempo? Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que começou a perseguir os profetas de Deus e a matá-los. E sobrou somente Elias. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, ele começa um combate sozinho. Deus não precisa de muitas pessoas. Se você pegar Ezequiel capítulo 22, versículo 30, abre aí na sua Bíblia para você ler. Guarda esse versículo para você. Guarda esse versículo no seu coração. Ezequiel 22, 30, ele vai dizer algo muito interessante para que você guarde. Às vezes você está sozinho, às vezes você está triste, às vezes você está se sentindo acuado, talvez as coisas não dão certo, mas Deus diz assim para mim e para você: busquei entre eles um homem. A palavra homem aqui não é Adão, não é um homem masculino, é um homem no geral, um homem ou uma mulher, que ajudasse a erguer uma muralha ou se colocasse na brecha, em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, eu não encontrei uma só pessoa. Quando fui em Caldas Novas ministrar a palavra junto aos irmãos aqui, eu disse algo muito interessante. Eu disse que Deus, o método de Deus é o ser humano. As pessoas estão muito preocupadas em fazer descer fogo do céu, ou preocupadas com se Deus vai abrir um milagre ou não nas suas vidas. Mas elas estão esquecendo que o milagre de Deus é na sua vida, em si. É no seu caráter, é na sua alma, é no seu coração, é na sua mudança. Um cristianismo superficial, que não tem atingido a alma, não tem atingido mudança no nosso coração, não tem se mostrado um cristianismo de fé. Ei, meu irmão, é tempo de você, em nome de Jesus, mudar a realidade da sua vida.
Ah, mas os outros que estão perto de mim, eles não creem. Eles não se importam com o evangelho. Não tem problema. Jesus chamou primeiro, foi você. Jesus trouxe você primeiro à fé. Porque sem os demais na fé, Jesus conta com você. Para quê? Para que você alcance os demais. Ou para que pelo menos você interceda pelos demais. Elias intercedeu por uma nação inteira. E se você percebeu o que ele faz, você já viu que a palavra de Elias não é Deus tem uma grande colheita para você, Deus tem uma grande semeadura para você. A palavra dele é não vai chover 3 anos nessa terra. A palavra dele é não vai dar fruto nessa terra, vocês vão passar fome. E foi o jeito que Deus escolheu para consertar o povo. Foi o jeito que Deus escolheu. Agora, o que eu quero saber é, você tem coragem para deixar a nação que você está a passar 3 anos de seca? Você tem coragem de levantar-se e dizer que vão passar 3 anos de seca? Porque muitos de nós queremos ser como ele, descer fogo do céu, não é? Mas antes de descer fogo do céu, ele não pediu 3 anos de seca? Você tem coragem de dizer para Deus, Senhor, salve aquela vida, independentemente do que aconteça? Essa é a oração que o cristão tem que fazer. Não é a oração do tipo, eu quero que meu filho seja o mais rico, o mais bonito, o mais inteligente. Não. É que o meu filho seja mais crente, que a minha casa seja crente, cristão, independentemente do que aconteça. Independentemente do que aconteça. Porque as escrituras dizem que esse mundo inteiro, profissão, dinheiro, tudo, não vale a sua alma. E aí? Temos coragem de ter essa fé? Temos coragem de ter uma fé que quer romper as barreiras da seca? E trazer a nação que nós vivemos seca, para que aquele povo se converta? Tem coragem, mãe, de dobrar o seu joelho para os seus filhos e dizer, Senhor, salva independentemente do que aconteça? Quero vê-los ali no céu, independentemente da seca, ou da chuva, ou do fogo que desce do céu. Quero ver os meus parentes salvos, quero ver o meu pai salvo, minha mãe salva. Tem? Tens coragem de descer o joelho desse jeito? Orar assim? Eu disse assim para o Senhor, Senhor, qual o único jeito do Senhor salvar a alma de meu pai? Ele disse, na maca. Eu falei, então ser feita a sua vontade. E foi assim que o Senhor escolheu para trazê-lo a Jesus. E aí? Temos essa vontade? De dobrar o joelho e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, mas que seja salvo, não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. E você pode perceber que Elias ainda fica bravo com Deus, porque Deus fez do jeito que ele queria, e Elias queria que Deus desse o resultado que ele queria. Por quê? Afinal de contas, ficou sem chover 3 anos. Eu desci fogo do céu 1, 2, 3 vezes. Uma contra os profetas de Baal, e matei mais 100 homens 2 vezes, jogando fogo neles. E o povo não se converteu na sua totalidade. Então Elias fica bravo e pede o quê? Eu quero aposentar. Eu quero morrer. Ele encarou a realidade, esperando um resultado de 100%. Deus deu 20%, 30%. E ele ficou grilado. Ele ficou bravo. Mas ele depositou a fé no Senhor. E a Bíblia diz que mesmo ele pedindo para ser aposentado, mesmo ele pedindo para sair do jogo, Deus deixa um substituto no seu lugar e ainda carrega ele para o céu em chamas de fogo. E é aqui que está a nossa lição. Você quer ser levado para o céu? Você tem capacidade de ser chamado a Cristo e quer ir para o céu? O evangelho que leva nós ao céu? Um evangelho de renúncia? Um evangelho de busca e de entrega? Porque a maioria quer receber de Deus. A maioria quer um milagre de Deus. Mas e quando Deus renuncia? Pede renúncia sua. Quando Deus pede para que você mate uma vontade sua. Ou pior, quando Deus nem te pergunta e quer que você entregue algo que é seu. Elias teve que entregar 3 anos. Ei, meu irmão, quem não prega, quem não tem um ministério de pregar, não sabe o que é isso. Mas se você ficar 6 meses, quem canta aqui, quem toca aqui, se ficar 6 meses sem tocar e sem cantar, ele entra no estado de desespero. Porque foi para aquilo que ele foi chamado. E na sua cabeça, se ele não está cumprindo aquilo, ele está em falta com Deus. Estou mentindo? Quem tem ministério, quem louva, quem canta, quem toca?
Se você fica por muito tempo sem esse tipo de atividade, você começa a pensar o quê? Eu estou em falta com Deus. Não é Deus que está em falta comigo, é eu que estou em falta. Já pensou um homem que faz parar de chover, que tem a lei, que tem o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, mais do que nenhum outro? E Deus vira para ele e fala assim, fique 3 anos fora dessa terra. Você vai ficar calado 3 anos, vai ficar sem tocar o seu violão 3 anos, sem cantar 3 anos. Vai ficar sem pregar 3 anos. Para que esse povo aprenda a sentir falta da minha palavra. E aí ele pega e sai de cena, para que Deus possa agir. Amém? Então, entregar nas mãos do Senhor, uma vida de entrega, de confronto. A fé, ela confronta, meu irmão. Sabe por que a sua fé, ela confronta? Porque ela está crendo num negócio que é impossível. A salvação de pessoas é impossível para o ser humano, meu irmão. Comentava isso com o Rob agora. Cara, é impossível o cara ser salvo, porque Deus não aceita nossas obras. É somente pelo sangue de Jesus. Então, aquilo que você está pedindo na sua casa é impossível para você. É impossível. É por isso que você está orando. Porque quem responde é quem faz. Então, nós precisamos crer e ir contra aquilo que nos foi colocado. E agora, para nós fecharmos o nosso raciocínio, para nós terminarmos o culto, ele diz algo. Ele diz assim que Elias era como um exército de um homem só. Você acha que você é pequeno? Você acha que a sua vida com Deus, ela não tem muita importância? Então, reavalie a sua vida com o Senhor, através dessa palavra. Eliseu, quando ele vê aquele homem ser arrebatado para o céu, ele vê o mundo espiritual. E ele vê um grande exército carregando Elias para o céu. Eu fico pensando como que Eliseu reagiu àquilo ali. Porque ele fala, meu pai, tu era como um exército de Israel. Talvez na sua tradução estava assim, tu és como um exército em Israel. Ou um exército de um só homem. Um homem representava Deus como um exército. E aqui que está. Lutou por mais ou menos 14 anos sozinho. E ele representava um exército. Você representa um exército. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a partir do momento em que você crê em Jesus, que você recebe o Espírito Santo, você é alistado no exército de Deus. E aí tem cristão que fica tipo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Deus não olha para mim, Deus não quer nada para mim. Não é assim que a gente pensa? Tem uma ideia, né, razoável de nós mesmos. Sim, é bom, porque nós somos pecadores. Mas tem um outro lado da moeda, porque a partir do momento que você aceitou Cristo e que Deus mandou o Espírito Santo, você não é somente mais um pecador. Você é um pecador que é filho de Deus. E a Bíblia diz que a partir do momento que você é filho de Deus, você recebe uma herança que está do céu. E como é que eu tomo posse dessa herança? 3 coisas. Uma vida de fé, oração e obediência. A fé que rompe os limites do natural. Tem que crer. Tem que querer. Ver aquela pessoa convertida. Eu me lembro que quando eu e a Mayara orávamos muito para minha sogra ser convertida e tudo mais, a gente orava. Eu ficava assim, a gente tem que ter vontade de ver a pessoa convertida, porque não adianta só orar. Não adianta só orar. Porque a partir do momento que a gente converte, foi assim comigo e com ela também, a pessoa muda totalmente. O gosto de ir para a igreja, a perguntação, né? O crente, ele começa a perguntar muito, ele começa a ficar questionador. Tudo que ele vê, ele questiona, tudo que é pregado, ele questiona, porque ele quer aprender. E aí, nós estamos dispostos a aguentar esse tipo de coisa? Quando alguém é convertido debaixo da nossa vida? Está disposto dos seus filhos se converterem e começarem a perguntar para você da Bíblia? E a perguntarem se você quer ir para o culto? Está disposto a Deus trazer o seu marido para a igreja? A sua esposa para a igreja? Os seus pais para a igreja? A fé é que rompe as barreiras. A segunda coisa, uma vida de oração. Quem acha que ele ficou em uma ilha paradisíaca naquele ribeiro, só tomando sombra e água fresca 3 anos? A Bíblia diz que cedo e de tarde ele recebia um lanche que vinha dos corvos, que trazia pão e carne, e ele tomava água do ribeiro, sim ou não? E diz que ele ficava perto de um ribeiro que estava seco. O ribeiro secou depois, de tanto que não chovia. E aí você acha que ele estava o tempo todo lá, só esperando os corvos trazendo a comida? Ou ele estava gastando tempo com Deus, orando ao Senhor, buscando a Deus, tendo uma vida de intimidade com Deus? E o que é uma vida de intimidade? Uma vida de entrega total. Deus não quer 10% de mim.
Deus não quer 50%, Deus não quer só meu emprego. Deus não quer só a minha família. Deus quer 100% da minha vida. E por último, uma vida de obediência. Você acha que Elias era obediente? Você acha que ele não queria aparecer lá em Israel gritando que ele tinha parado de fazer chover? A língua dele devia estar coçando, meu irmão, para falar que foi ele que tinha feito parar de chover. Como que eu sei disso? Porque lá na frente ele faz exatamente isso. Fui eu que fiz descer fogo do céu. Se eu sou homem de Deus, descer fogo do céu e te consuma. Só que ele foi obediente, porque a palavra de Deus, e aí ele disse o quê? Não. Você vai para o outro lado do país, ficar lá estacionado 3 anos, até que eu venha fazer descer água sobre esse país. Então, a obediência. A obediência a Deus. Nos grandes detalhes e nos pequenos detalhes. Conversava com a Mayara esses dias para trás e ela dizia algo importante. Ela dizia que talvez nós estamos tampando o muro por completo, tampando todo o muro por completo, mas dentro daquele muro tem uma pequena fresta, aonde o adversário sempre encontra espaço. Sempre encontra espaço. E enquanto ela falava isso, eu conseguia enxergar um muro enorme com aqueles tijolos, mas tinha uma frestinha pequena. E ali sempre o inimigo achava espaço e sempre plantava uma bomba. Sempre. Então, obediência. Buscar a Deus com obediência, porque Deus vai nos restaurar. E acima de tudo, lembrar que o Senhor vai te carregar para um reino de glória. Abra aí em 2 Timóteo capítulo 4, 16, para nós terminarmos. O que o apóstolo Paulo diz para nós no final da sua vida. Ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. Versículo 18. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. A vitória do apóstolo Paulo é exatamente a mesma vitória do profeta Elias. O Senhor me levará intacto, sem pecado, sem defeito, sem más obras, para o céu. Tudo isso através do sangue de Jesus Cristo. Amém?